Acompanhado de Volodymyr Zelensky, secretário-geral da NATO fez visita surpresa ao hospital militar em Odessa. Reino Unido anuncia 140 milhões de euros em ajuda para o Sudão durante evento que assinala 2 anos da guerra civil no país. Setor do chocolate belga aborda a incerteza gerada pelas tarifas anunciadas por Donald Trump. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fizeram uma visita surpresa a um hospital militar em Odessa. Encontraram-se com soldados ucranianos feridos e pessoal médico, tendo reconhecido o seu serviço e sacrifício. O líder da NATO elogiou ainda os valores democráticos de Kiev e lembrou que distingue o país da Rússia. You are spending your time, your days, your weeks, your years on this, and we have seen it. It's so important, and this is the difference between Ukraine and Russia. This is the difference between a dictatorship and a democracy. Durante uma reunião com Rutte, Zelensky confirmou as conversações em curso na Turquia sobre a segurança no Mar Negro, no âmbito da coligação de interessados. Em causa estão discussões de caráter militar, não se tratando de negociações de paz com a Rússia. Os ucranianos estão de luto depois do ataque a Sumi no domingo de Ramos. Pelo menos 35 pessoas morreram, incluindo crianças, há mais de uma centena de feridos. Foi o segundo ataque russo a matar civis na Ucrânia em menos de uma semana. Os mísseis atingiram uma zona de edifícios religiosos numa manhã movimentada de domingo. Люди йшли на богослужіння, тому дуже багато було травмованих, поранених, тіла навіть лежали тут на вулиці, тому Enquanto em Sumi se limpam escombros, a comunidade internacional tem condenado o ataque. Mas Zelensky diz que é preciso fazer mais, maior pressão sobre a Rússia para pôr fim à guerra. Вони там в Москві зараз не бояться. І якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію, вони надалі робитимуть те, до чого вони звикли. Надалі воюватимуть. Também Sergei Lavrov já falou do ataque. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia diz que os mísseis tinham como alvo comandantes ucranianos e ocidentais. As conversações entre os Estados Unidos e a Rússia sobre um cessar-fogo e o fim da guerra prosseguiram sem interrupção nos últimos 2 meses. Os Estados Unidos insistem numa solução imediata, a Ucrânia diz que está pronta, mas a Rússia não mostra as cartas. Permanece a questão sobre o futuro do apoio norte-americano a Kiev, abordada no Fórum Económico Delphi. It's not filled with principles, as in upholding the principle of sovereignty, upholding the principle of people to be able to decide their own government. It is upholding the principle of trying to end wars, and that is not a bad one in itself, because bloodshed does breed bitterness and makes it harder to solve. But all in all, it has been confusing and without clear principles. Dado o amplo consenso norte-americano sobre a superioridade estratégica no Indo-Pacífico e a relação com a China, o destino da Ucrânia não pode deixar indiferente quem está no poder em Washington. Isto porque, se a Rússia ganhar, o desafio estratégico colocado pela China torna-se ainda maior. For sure, he needs a success also in geopolitics. After Afghanistan, after Kabul, after some other shortages, I would say, America cannot just lose Ukraine, cannot just sell Ukraine to Russia. And also, I think Americans are more and more aware that the alliance between Russia and China is strong, that Russia won't change sides. It's a science fiction scenario. Embora a situação no campo de batalha na Ucrânia continue a ser difícil, os ganhos da Rússia parecem escassos em relação ao investimento colocado no conflito. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι μόνο ο Πούτιν επωφελείται από τη συνέχιση του πολέμου, τονίζοντας παράλληλα ότι η σύγκρουση έχει πλέον παγκόσμια διάσταση, δηλαδή δεν αφορά μόνο την Ουκρανία, αλλά την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την ίδια τη διεθνή τάξη. Από τους Δελφούς για το Euronews, Φέη Δουλγέρη.
A incerteza rodeia o local da próxima ronda crucial de conversações nucleares entre os Estados Unidos e o Irão. Na terça-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano insistiu que as negociações regressarão a Omã, onde se realizaram as primeiras reuniões no fim de semana passado. Isto contradiz diretamente os anúncios feitos por Itália e pelos Países Baixos, que esperavam que as conversações do próximo sábado decorressem em Roma. Os Estados Unidos ainda não confirmaram o local. A questão surge depois de Donald Trump expressar alguma frustração, acusando na segunda-feira Teherão de enganar os Estados Unidos. O presidente norte-americano insiste que o Irão não pode obter uma arma nuclear e ameaçou com uma ação militar se as conversações falharem. A realização de reuniões em Roma este fim de semana poderá também ser complicada devido ao feriado da Páscoa. O chefe da Agência Nuclear das Nações Unidas confirmou que iria visitar o Irão no final da semana, possivelmente para discutir formas de melhorar o acesso dos inspectores às atividades de Teherão. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico anunciou 140 milhões de euros de ajuda para o Sudão durante uma conferência internacional realizada em Londres por ocasião do aniversário de 2 anos do conflito sudanês. O evento tem por objetivo mobilizar ajuda humanitária para o país, mas David Lammy sublinhou que o maior obstáculo não é o financiamento, mas a vontade política. And today I'm announcing a further £120 million worth of support. But the biggest obstacle is not a lack of funding or tax at the United Nations. It's a lack of political will. Durante o evento, a Alemanha prometeu 125 milhões de euros adicionais para o Sudão e os Estados vizinhos. A guerra começou a 15 de abril de 2023, depois de as tensões entre os militares sudaneses e o grupo paramilitar rival das Forças de Apoio Rápido se terem transformado numa luta pelo poder. Durante 2 anos, a guerra civil matou dezenas de milhares de pessoas no país. De acordo com as Nações Unidas, mais de 12,6 milhões de pessoas foram deslocadas à força devido ao conflito e cerca de 25 milhões necessitam de assistência e proteção humanitária. O governo dos Estados Unidos congelou os subsídios federais para a Universidade de Harvard, no total de 1,9 mil milhões de euros. Os contratos com a universidade vão também ser cancelados, isto depois de Harvard se ter recusado a cumprir uma série de exigências da administração Trump. Estas exigências têm sido feitas a outras grandes universidades, a maioria da Ivy League, incluem reformas na administração, alterações às políticas de admissão de alunos e acabar com os programas de diversidade, igualdade e inclusão. O governo de Donald Trump também acusa estas universidades de antissemitismo por terem permitido protestos pró-Palestina. No caso de Harvard, o reitor recebeu uma carta com estas exigências na sexta-feira. Na segunda, respondeu que não vai ceder. Alan Garber diz que está em causa a liberdade académica. O antigo presidente Barack Obama elogiou a resposta de Harvard. Cerca de 413 mil pessoas foram afetadas pelas tempestades e inundações que assolaram a Europa no ano passado e que provocaram a perda de pelo menos 335 vidas e um total de 18 mil milhões de euros em prejuízos. A informação consta do mais recente relatório sobre o estado do clima na Europa, elaborado pelo Serviço Copérnicos da União Europeia. O relatório concluiu ainda que as tempestades foram frequentemente graves, as inundações generalizadas e que as ondas de calor atingiram níveis recorde em algumas partes do continente. Em setembro, por exemplo, a tempestade Boris afetou centenas de milhares de pessoas, causando inundações, mortes e danos em diferentes partes da Alemanha, Polónia, Áustria e Hungria. E no mesmo mês, os incêndios florestais em Portugal queimaram 110 mil hectares de terreno numa semana, tendo cerca de 42 mil pessoas sido afetadas pelos fogos em todo o continente. Os peritos alertam ainda que um simples aumento da temperatura em 1 grau Celsius é algo relevante ao acentuar os riscos para a vida das pessoas, para as economias e para o planeta.
Este ano, os consumidores norte-americanos que apreciam os chocolates belgas vão provavelmente ter de pagar uma fatura pesada. Para além das taxas alfandegárias de 6% já existentes no país sobre este produto, os doces serão sujeitos a uma sobretaxa de 10%. Les taxes qui seront d'application vont augmenter le prix pour les consommateurs américains. Je pense qu'ils achèteront environ autant. C'est très difficile de savoir, évidemment, parce que, n'oublions pas, il y a en plus le dollar qui a baissé de 10%. Perante as reviravoltas de Trump em matéria de tarifas, o fabricante belga de chocolate mostra dificuldades em planear o futuro. Pretendia enviar um contentor para os Estados Unidos para se antecipar às sobretaxas, mas abandonou a ideia depois de anunciada uma suspensão de 90 dias na sua aplicação. Pour nous, ce qui est difficile, c'est l'incertitude, parce qu'il va y avoir des discussions pendant les 90 jours, c'est à ça qu'ils servent, mais on ne sait pas à quoi on va atterrir. Si c'est des taxes très importantes, ça pourrait faire réduire les commandes de nos produits par nos clients. Et là, si j'ai commencé la production, j'ai acheté les emballages, je serais très ennuyé. Esta fábrica exporta 1/4 da sua produção para os Estados Unidos. O fundador espera que a União Europeia proteja o chocolate belga das tarifas recíprocas. Il n'y a pas de droit sur le chocolat américain en Europe, donc moi j'ai l'impression que si on a travaillé par secteur, le chocolat ne devrait pas être impliqué. A empresa não exclui a possibilidade de reduzir a dependência que tem do mercado americano, apostando nas vendas na Alemanha, Inglaterra e na Áustria. Isto numa altura em que os preços também aumentaram para os europeus na sequência da subida em flecha dos custos do cacau.